Quando quiseres dar um tempo para tuas lidas, viver momentos os mais felizes de nossas vidas, momentos de amor, momentos de paz, que a natureza de graça nos dá, irás encontrar no litoral do Paraná. Navegarás por lindas baías, ilhas e parques, rios e canais. Guaraqueçaba, ninho das garças. Guaraqueçaba, recanto de paz. Guaraqueçaba, ninho das garças. Guaraqueçaba, recanto de paz. Ilha dos namorados, ilha encantada, presente do céu. Teu nome é doçura que as abelhas tiram da flor. Ilha do mel, presente do céu. Ilha do mel, recanto de amor. Ilha do mel, presente do céu. Ilha do mel, recanto de amor. Guaraqueçaba, recanto de paz. Ilha do mel, recanto de amor. Guaraqueçaba, recanto de paz. Ilha do mel, recanto de amor. Olá, você está no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de televisão. Sou a psicóloga Adriana Poteschi e estou hoje com meus convidados aqui. Vamos falar sobre ansiedade com o neurologista João Sabag. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado por ter aceito. Muito obrigado. Estamos também com esse grupo fantástico com Jackson Lima, Silviane Stockler e Cláudio Fernandes. E, por favor, coloque para nós qual é essa formação que veio hoje e que música é essa. Pois é, aqui nós temos uma formação de um grupo que a gente tem chamado Retratos Musicais, mas também nós temos os trabalhos independentes de cada um, né? E o Cláudio, por exemplo, é professor, é mestre em educação, mestre em música, é professor e músico, tem os seus trabalhos também. A Silviane também é professora, também é musicista, também tem seus trabalhos, né? E a gente se reuniu para fazer esse trabalho que chama Retratos Musicais. E essa é uma das músicas, inclusive, que nós gravamos do saudoso professor Inami Custódio Pinto, que ele compôs várias músicas assim, em homenagem ao Paraná. E como vocês ouviram, essa primeira é uma homenagem às grandes ilhas que nós temos, Guaraqueçaba, Ilha do Mel, onde as pessoas vão atrás de um recanto para buscar repouso, buscar paz. E se você não conhece a Ilha do Mel, é um lugar maravilhoso. Se você não conhece a lua cheia na Ilha do Mel, é porque você não viu a lua ainda. Mas essa música que eles escolheram vem nos acalmar, vem trazer um pouquinho de paz, porque esse tema ansiedade está permeando a nossa vida, o nosso mundo, o nosso sentimento todos os dias. Quem não sente ansiedade em algum momento? Seja diante de estar aqui apresentando Psicologia e Arte, né, o doutor João Sabag estava falando isso, e agora estamos os dois ansiosos aqui, seja diante de uma decisão, enfim, essa ansiedade faz parte desse nosso mundo. Nós vamos mostrar um pequeno VT agora, para que a gente possa introduzir esse nosso tema de hoje. O tempo todo, não tenho tempo, preciso fazer isso logo, preciso terminar. Será que vão me ligar? Se vão, o que vão dizer? Preciso fumar, preciso andar, preciso correr. Quero gritar, mas agora não dá. Tenho que terminar o que ia fazer. Não dá, não consigo me concentrar. Passa a hora, passa o tempo, passa a vida. Mais um cigarro, não durmo, não sinto, não vejo, só corro. Atrás de quê? De quem? Quando? De tudo. Meu coração bate, bate forte, machuca, não para. Treme, sangue, desespero, o coração bate. Não sinto ar, não sinto nada. De repente, preciso cuidar dessa ansiedade. Ai, acho que ficamos um pouco ansiosos de assistir esse vídeo agora, né? Doutor, esse vídeo mostra um pouquinho do que seria, então, a ansiedade enquanto doença?
Sim, de certa forma, sim, porque cada vez mais a gente tem mais atividades para desempenhar durante o dia e o tempo acaba ficando curto, né? Em 8 horas de trabalho ficam curtas, as 8 horas de lazer ficam curtas. Ah, o senhor E- tem 8 horas de lazer? Que É, bom então, saber, o mas senhor é privilegiado. Nem todo mundo tem, porque em tese a gente teria que ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. E em tese a gente não consegue fazer isso. A gente vai encurtando, inclusive, o sono, encurtando o lazer, para aumentar nosso tempo de trabalho. Mas e o organismo aguenta essa sobrecarga, doutor? Tem pessoas que não, né? Tanto que quando a ansiedade começa a afetar o nosso dia a dia, o nosso desempenho nas nossas atividades, é quando ela se torna uma doença. Mas tem alguém que consiga suportar essa pressão? Existem diferenças, então, nos organismos? Isso, tem pessoas que suportam mais a pressão do que outras. Mas isso é físico ou psicológico? Na verdade, é as duas coisas, né? Porque existe todo um desgaste, né? Pensando do ponto de vista encefálico, existe um desgaste dos neurotransmissores que servem para guardar nossas informações durante o dia, que daí, claro, é físico, e psicológico, porque assim, a pessoa se sente como se fosse uma pressão para desempenhar várias atividades ao mesmo tempo. E, claro, como o tempo vai correndo, ele acaba não conseguindo desempenhar todas elas. Jackson, como é que você dá conta da tua vida? Você consegue dar conta da ansiedade da vida? Você sabe que a gente acaba assumindo tanta coisa quando você pensa assim, vou organizar meu ano desta forma para não ter que correr tanto. Quando você vê, você está absorvido pelo tempo e você está absorvido pelas coisas que você está fazendo, né? Além de ser músico, eu sou professor, assim também como aqui o Cláudio e a Silviane também, né? Então a gente quando vê, está consumido por esse tempo e parece que tudo voa, né? E às vezes você pensa, bom, não tenho tempo para fazer as minhas coisas que eu queria, porque está tudo dentro, né? Tudo desse conjunto de coisas que a gente vai fazendo no dia a dia. E é interessante, Jackson, porque você mencionou a palavra consumindo, e eu realmente vejo que essa loucura do nosso dia a dia, o trabalho, consome realmente as nossas energias. Eu brinco que a gente é como que um tanque de gasolina, e a vida vai realmente usando desse tanque para que a gente possa estar funcionando. Só que o que você faz para repor esse tanque de gasolina, né? Para repor essa gasolina que a gente gasta diariamente. E o que a gente faz é aquilo que nos dá prazer. Então, quanto tempo do seu dia, quanto tempo você gasta para as coisas que te dão prazer verdadeiramente? O senhor sabe, doutor, que eu tive um amigo que advogado e sobrecarregado, ele no escritório, ele desmaiou e ficou em coma. E ninguém sabia o que ele tinha. E o diagnóstico foi estresse. É possível chegar nesse nível de... Sim, a gente tem um termo técnico que é o distúrbio somatoforme, é que a pessoa não suporta aquela pressão do dia a dia e ela tem algumas válvulas de escape. Um formigamento de um lado do corpo, que um lado do corpo não se movimenta, né? E aí, claro, acontece uma situação como essa, que é um quadro bem grave, inclusive, né? Então, que demanda tratamento clínico, acompanhamento psicológico, e isso a médio e longo prazo. E, claro, mudança do estilo de vida. É interessante porque ele parecia ser uma pessoa bastante calma, controlada, né? Então, eu penso que todos nós temos um limite. Posso até estar errada, doutor, né? Mas eu penso que todos nós temos um limite. Nós só precisamos estar atentos a qual é o sinal que o nosso corpo dá, porque ele começa a dar sinais de cansaço, de dor no corpo, de falta de sono, e precisamos observar isso. Que sinais que a gente pode estar atento, doutor? Em geral, a ansiedade ela vem associada a dores, realmente, né? Dores crônicas, inclusive, pacientes com cefaleia, tontura, formigamentos, tremores na mão, nos pés, e que nem sempre são uma doença neurológica, por exemplo, né? E que são uma doença psiquiátrica, e que quando isso começa a afetar o dia a dia, é claro que demanda o tratamento. Ok, nós vamos agora para um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre esse tema que tem a ver com cada um de nós, não é?
sinta o beijo do luar e a imensidão do mar. Quando você estiver só e a solidão lhe parecer escura e vazia, lembre sempre de sorrir, pois sorrir traz alegria e alivia o coração e ilumina o nosso dia. Imagine-se o sol que reflete sobre o mar. Imagine-se um pássaro que voa rumo ao infinito. Se a solidão voltar, seu coração, lembre então daquele sol e voe com a imaginação. Imagine-se um sol sobre o mar. Imagine-se um pássaro que voa rumo ao infinito. Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de televisão, com os nossos convidados, Jackson, Silviane, Cláudio, Dr. João Sabag, falando sobre ansiedade. Você fez o que o Jackson pediu? Você parou para imaginar um pouquinho o sol, o mar, o beijo? Tudo isso é um pouco de remédio para o nosso tema. Tudo isso nos acalma, acalma a alma. Jackson, de quem é essa composição? Você sabe que essa música eu descobri assim, bem escondidinha. É da irmã da Silviane, da Marília Stockler. Olha só, Descobrimos que ela é uma música mais grande linda. compositora, assim, ela fazia as músicas em casa, daí comecei a namorar a Silviane, né, há pouco tempo, né? Sim. E daí descobrimos essas músicas e a gente começou a cantar, assim, e É muito linda. muito Ela faz linda. umas músicas lindas, tanto melodicamente quanto também questão da letra, né? Traz muita E coisa ela para não tem nada a refletir. ver, ela não é musicista, Ela né? é pianista. Ah, é pianista. E é pianista também e daí Violonista. compõe. Temos que trazê-la qualquer dia para aprontar a arte aqui. Ah, ela tem várias composições. Jackson, você vê em tua vida que a música pode ser remédio? Até enquanto professor, você percebe isso? Eu vejo assim, não só a música, eu vou falar da arte em geral. Eu Isso. acho que toda arte, ela trabalha uma coisa que chama de humanização dos sentidos. E, em algum ponto ela vai desenvolver alguma percepção maior, né, no aluno ou na pessoa que está vivendo aquela arte, né? Então, esse desenvolver vai aprimorar nela esses sentidos que vai fazer ela interpretar talvez o mundo de uma maneira melhor, olhar, enxergar de uma forma diferente, e isso vai acarretar na sua transformação de vida, com certeza. Né? E falando da música, sabe que tem uma linha que diz assim que quem estuda muita música de uma forma muito técnica, né, e eu tenho aqui 2 colegas que são professores de música, sabem disso, né, diz que a música ajuda a disciplinar também, né? Então, não sei se cria mais ansiedade ou não isso, né, porque daí fica aquela coisa assim muito, né, técnica demais, mas o importante é trabalhar muito a expressão, né, a expressão que cada um pode ter. Sim. Doutor João, isso que o Jackson falou, com todo carinho, ele sabe que o quanto eu gosto dele, né? É papo de música ou realmente a música pode fazer um benefício no cérebro, doutor? Sim, na verdade, não deixa de ser um estímulo sonoro ao nosso cérebro,
E ainda mais uma música tranquila, né, que nos remete a lugares bonitos, né? Tudo isso nos dá uma certa paz, tranquilidade e que, claro, vai nos ajudar a diminuir um pouco a ansiedade, o estresse do dia a dia. Então, claro que ajuda com certeza. Só pegando o gancho, não sei se vocês lembram, teve um período, acho que isso foi na década de 90, mais ou menos, que surgiu assim, que o pessoal começou a gravar sons da natureza, não sei se vocês lembram. Sim, Nossa, sim. isso foi um consumismo, assim, porque justamente por a gente viver numa vida muito urbana, quem vive muito em cidades, metrópoles, assim, às vezes precisava buscar um repouso, né? Ouvindo, isso que você falou, a percepção auditiva, né? O sonoro, e as pessoas compravam esses CDs para tentar dormir, né? Às vezes Sim. colocava para tentar ter um momento de repouso, tranquilo, vamos dizer assim. Então, doutor João Sabag, a respeito de 100 milhões de brasileiros têm ansiedade? Parece bastante gente, né? Mas é verdade, é isso aí mesmo. Pelo ritmo nosso de vida, cada vez mais pessoas estão ansiosas. Então, a ansiedade em si, ela é subdividida, como foi falado então no material, em transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade gerada disso, fobia social, transtorno de pânico e TEPT. Diferencie para nós um pouquinho o que é cada coisa. Na verdade, assim, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo é quando a pessoa repete várias vezes um mesmo movimento e isso gera uma certa ansiedade nela de fazer aquilo repetidamente. Então, ela tem o transtorno e o transtorno gera a ansiedade. Isso. Entendi. E a medicação, no caso, é para o transtorno e não para a ansiedade, ou as duas coisas? Na verdade, não, mas ela normalmente trata as duas coisas, né? Em geral, o tipo de tratamento utiliza um medicamento à base, a gente chama de antipsicótico, então ele controla, de certa forma, a ansiedade e o transtorno obsessivo compulsivo. Okay. Né? Você sabia que um ciúme exagerado pode ser um transtorno obsessivo compulsivo? A gente vê no consultório casais que se separam por causa de pensamentos repetidos, de que não, ela está me traindo, ela está olhando. Então, o marido sai com a esposa no carro e ela não pode olhar para lado nenhum, porque qualquer olhar dela significa estar olhando para alguém. Isso é uma doença, então se você tem algo assim, busque realmente ajuda. O transtorno de estresse pós-traumático, né? O TEPT, a gente entende que realmente gera bastante ansiedade. Né? Então, a gente pode pensar que existem os grandes estresses. Seja um assalto, seja um sequestro, e o sequestro aconteceu, o assalto aconteceu, e a pessoa não consegue mais dormir, e pode ter crise de ansiedade. É isso mesmo, doutor? Isso. Na verdade, tem um trauma, que é normalmente o fator desencadeante desse transtorno de ansiedade. Né? E é preciso, então, curar a raiz disso. Exatamente. Aí as coisas se misturam um pouquinho, né? Porque existe uma certa fobia daquela mesma situação. Por exemplo, um acidente de automóvel. A pessoa começa a ter medo de andar de carro, por exemplo, né? Sim. Porque se sente fragilizada em que aconteça novamente um acidente. Nestes dias, há poucos dias, nós mostramos aqui no Psicologia e Arte um pouquinho, inclusive, como é esse cérebro quando ferido diante de um trauma. E é interessante porque, por exemplo, determinado paciente passou por um sequestro, fez todo um trabalho, um tratamento a partir da linha EMDR, que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para curas de traumas. E aí, doutor, acontece que passou um tempo, ela já conseguia sair de casa, já estava tendo uma vida normal e voltou a ter uma crise aguda e retoma ao consultório. O mais difícil foi descobrir o disparador, o que acionou dentro dela aquela ferida que o cérebro armazenou. E foi tão interessante porque no caso desse paciente, o filho abriu a porta de madrugada, porque acordou de madrugada, e aquela fresta de luz que entrou pela porta lembrou do cativeiro, né? Que é quando então entravam os sequestradores, apontavam a arma, o que antes se pensava que a arma era o disparador. Né? Então, a arma era o disparador, mas se cura isso no cérebro, e aí tem outro disparador. Por que eu falo isso? Porque eu quero que você pense em casa, o que aciona a tua ansiedade?
às vezes pode estar ligado com coisas que estão mal resolvidas dentro de você. Se o teu marido chega e gera ansiedade em você, pare e pensa, o que é que precisa resolver nisso? Num pedaço da sua música que fala a respeito também de sentimento, o amor pode gerar ansiedade? Enquanto artista, o que você me diz disso? Eu acho que pode gerar, sim. E eu acho que é aí que surgem as grandes composições, vamos dizer assim, as grandes obras, quando você se entrega por inteiro. E aí tem amor, tem paixão, né? Eu lembro muito da história do blues, porque o pessoal falava assim, que as verdadeiras músicas ligadas ao blues, justamente elas vinham quando a pessoa sofria muito. E saíram as melhores músicas, porque ele se entregava, às vezes, uma paixão que não foi correspondida, então ele colocava isso na música, esse desejo. A música sertaneja ainda tem muito disso, Tem muito né? isso, e principalmente aquelas ligadas muito à terra, a saudosismos, né? Coisas assim que traz uma beleza. Isso. Voltando aqui, a fobia social também é a fobia que existe e gera ansiedade, ou vice-versa? Na verdade, como eu falei, as coisas se misturam um pouquinho, né? Mas assim, a fobia social, é claro, a pessoa tem uma certa aversão a situações em que tenha muita gente, ou relacionamento com pessoas que ela não gostaria de ter naquele momento. Então, são situações assim específicas, mas que geram a ansiedade. Geram ansiedade. No livro Curando a Galera que Mora Lá Dentro, de Esli Regina Carvalho, né, fala que os traumas light também podem gerar ansiedade no futuro. O que é trauma light? Esse paciente descrito no livro, por exemplo, não conseguia sair com os amigos para comer. A raiz desse trauma era porque o pai ficava corrigindo ele na mesa, dizendo, está derrubando a comida, está derrubando a bebida, senta direito, você fica com essas conversas bobas. Olha como a gente, enquanto pai, precisa cuidar com o que a gente fala para os nossos filhos. Isso pode afetar ele lá adulto, quando ele for sair com seus amigos, com sua namorada. Vamos ver o quanto essas nossas feridas, as nossas palavras podem afetar a nossa vida. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Já tive braço e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe
sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou a Adriana Poteschi e eu quero perguntar se você anda devagar. Fiquei imaginando alguém andando bem devagar no centro de uma cidade. Será que vai conseguir ou alguém vai atropelar, bater? Nós precisamos parar um pouquinho, não é? O senhor percebe no seu consultório os pacientes cada vez mais complexos? Eu percebo dentro do consultório de psicologia, cada ano que passa, são histórias muito mais pesadas, muito mais sofridas. Parece que o mundo está ficando de ponta cabeça mesmo. Com certeza, a gente é mais cobrado também, né? A cada ano que passa, me parece que a cobrança em cima das pessoas é maior por produção. Pois é, mas daí cobra. Estabelece aquelas metas que nas maiores empresas agora, se você cumpre meta 100, eles vão querer de você 120, 150, né? Isso vai correr tanto para quê? Onde a gente vai parar, né? Para quê? Para que isso? O que é essencial, né? Nós temos um trabalho que eu gostaria muito que você apresentasse esse trabalho. Por que eu pedi para que você trouxesse, né, o Sal da Terra? Porque a gente entende que a espiritualidade, né, a religiosidade pode acalmar também a gente por dentro. Então, conte um pouquinho desse filme, Jackson. É verdade. Esse filme aqui, O Sal da Terra, é uma produção totalmente paranaense, com artistas paranaenses, né? E foi produzido aqui pelo José Olímpio e Eloy Ferreira Pires, grandes cineastas aqui, roteiristas do nosso Paraná, né? Fala quem é José Olímpio, quem foi José Olímpio? José Olímpio, primeiro foi um grande amigo nosso, né? Já não está mais entre nós aqui, mas é um grande compositor, um grande roteirista, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. E mesmo com todas as dificuldades que a vida colocou a ele, nunca foi barreira. Mas pode falar para as pessoas que nos assistem quais eram essas dificuldades? Ele era um cadeirante, né? Ele teve poliomielite quando criança e acabou ficando cadeirante, mas isso não foi o que impossibilitou ele de fazer as coisas que ele queria. Né? Ele tinha muita limitação, né? Muita limitação. O corpo todo atrofiado. Isso, não é? mas tinha uma cabeça maravilhosa, né? Que pensava e fazia tudo. E ele foi o roteirista desse filme, O Sal da Terra, aonde conta a história de 3 pessoas, que eu convido quem quiser. Hoje você encontra no YouTube e em outros sites que se pode ver filmes online. Mas eles vão ver agora, o trailer do filme. Claro, eu tenho certeza que quem não assistiu e vê o trailer vai ficar com muito desejo de ver, porque o filme é maravilhoso. E além de envolver essas 3 pessoas, que é um padre caminhoneiro, um motorista de caminhão e um andarilho. Como a vida deles se transforma nesse filme é muito bonito. Vamos mostrar um pouquinho do trailer? E aí você vai comentar sobre isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aceitei o frete da vida na estrada. Escolhi o rumo de nunca chegar. O sol e a lua conhecem a minha missão, carregando a fé desse povo no meu caminhão. Tanta solidão, tanta coisa errada e tanta vontade de tudo mudar. Os tempos difíceis embalam a minha oração, e eu com as dores do mundo na palma da mão. Roda a vida fora, muito além da razão. A fé do povo que espera é o sal da terra que brota do chão. Do chão. Gostaram? É lindo esse filme. E essa música que tocou
também é do José Olímpio? Isso, ele compôs essa música pensando já nesse filme. Chama O Sal da Terra o nome da música. José Entendeu? Olímpio acompanhou muito o Dom Celso, que agora está Dom em... Sérgio. Dom Sérgio, que agora Isso, está em Ponta Grossa. Isso, é o bispo diocesano de Ponta Cantavam Grossa. juntos os dois? Sim, eles tinham um grupo chamado Batismo de Fogo, na década de 80. Lançaram músicas que ficaram consagradas aí, né, religiosas, e que ainda hoje se canta em missas, tudo, né, em eventos religiosos, muito bonito. Né? E quero só comentar que esse filme recebeu 2 prêmios, um da CNBB, e ele participou de um festival na França e ganhou lá também. Uau, Né? né? Onde eles Isso eu têm não lá, todo ano sabia. eles têm um festival lá de vários filmes religiosos, e o Sal da Terra ganhou. Nossa, muito bom. Ai, pena que você não conheceu, pena que vocês não conheceram José Olímpio, é uma grande pessoa, mas vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso, sobre o tema ansiedade, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta no Psicologia e Arte, na Rede Evangelizar de Televisão. Sou Adriana Potessi, com meus convidados, doutor neurologista João Sabag, Jackson Lima, Cláudio e Silviane Stockler, falando sobre ansiedade. Obesidade, o que você acha? Dizem muito que a ansiedade pode gerar a obesidade, é verdade, doutor? Sim, na verdade é uma válvula de escape, né? A alimentação, principalmente alimentos ricos em carboidrato, né? Como o chocolate. Como chocolate, ainda bem que a minha genética contribui, porque o pessoal aqui sabe o quanto eu gosto de chocolate, né? Mas é interessante porque tem uma pesquisa de muito peso, que envolveu 17 mil participantes em 25 anos. Então, isso em termos de pesquisa tem uma credibilidade enorme e já está num livro que ainda será lançado, Gesli Carvalho, Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo, mais histórias da galera interna, né? E ela cedeu mais um pedaço dessa pesquisa para nós. E começou com o Dr. Vincent Felici, que tinha uma clínica de obesidade. E ele observou que metade das pessoas que estavam em tratamento, na metade do tratamento, estavam emagrecendo e desistiam. Isso o intrigou, estão emagrecendo, está correspondendo ao tratamento que ele oferecia às suas pacientes. Quando ele foi investigar essas pacientes que desistiam, 90% delas tinham passado por abuso sexual na infância ou adolescência. Então, se descobriu que elas precisavam engordar para esconder os seus próprios corpos, onde elas pensavam que elas eram culpadas de ter atraído esse abusador. O senhor viu algo semelhante no consultório, outras questões de ansiedade, onde o senhor, enquanto médico, neurologista, percebe que por trás disso pode ter traumas, doutor? Sim, com certeza. Esse é um exemplo clássico, né, do abuso sexual, né. Existem outros traumas, né, como você falou, sequestro, acidente, como já foi mencionado, todos eles geram uma mudança, né, para a pessoa e que lá na frente vai se revelar num grau de ansiedade, numa depressão, né? E aí o tratamento tem que ser o mais adequado possível, né? Você vê, a obesidade gera transtornos no nosso metabolismo, e aí, assim, aumentando o risco para doenças vasculares, etc. Então, quanto antes a gente conseguir resolver esse problema da ansiedade e do quadro depressivo, eventualmente, melhor vai ser para não ter essas consequências metabólicas. É importante que você entenda que a obesidade é uma doença. E se você se ama de verdade, por que você quer adoecer? Para e pergunta. Quem sabe tem motivos para você adoecer, né? Está se culpando de alguma coisa, pode ter mágoas aí mal resolvidas. Então, para um pouquinho e pensa o que está por trás, então, dessa tua ansiedade, dessa doença. Jackson, a gente mencionou a respeito da arte, da música, mas eu gostaria de saber, o Jackson, fora a música, o que você dá de receita para quem está nos ouvindo para poder se curar da ansiedade, ou pelo menos controlá-la?
Eu acho que é importante você se gostar, né? Trabalhar a sua estima, vamos dizer assim. Eu acho que, se você pensar desta forma, você vai evitar de trazer coisas que vão danificar o teu próprio corpo, né? Então, buscar aquilo que é o melhor, né? E ver o que pode ser melhor. Eu falo pela arte porque eu sei que a arte transforma e pode transformar para melhor. Mas fora a arte, o que o Jackson faz? Né, O mas- que o Jackson faz? Ja- Prático. O Jackson procura fazer o que é o melhor para ele no sentido de coisas boas, né? Você adora uma piada, Jackson. Eu sou piadista, sim, porque nos meus trabalhos, por onde eu passei, né, eu sou conhecido justamente por contar piada sem graça ainda. Mas é uma marca que fica, né? O pior mas, é assim, que mas é uma coisa de doutor, felicidade. O pior é que é verdade, as piadas deles não são muito engraçadas. Todo mundo ri para agradar ele, então. Justamente, a gente faz para agradar. Mas assim, eu procuro, em todos os lugares que eu passo, de trabalho, onde eu estou, procurar sorrir. Que eu acho que o sorriso mostra uma alegria. E a alegria, acho que precisa, né, no nosso dia a dia, né, para Então, melhorar. O sorriso ajuda no cérebro, doutor? Até aproveitando, né, falando um pouquinho sobre a música, vai ajudar bastante a diminuir a ansiedade, principalmente uma música tranquila, né, falando de coisas boas, com certeza vai diminuir a ansiedade. O exercício físico, então, se a pessoa está acima do seu peso, fazer exercício físico regular, no mínimo 30 minutos, né, 3 vezes por semana, que libera uma substância chamada endorfina, que nos dá prazer, que tira as dores, diminui nossa ansiedade, né? Então, assim, ter uma atividade boa com o seu próprio organismo. Argila ajuda, trabalho com argila, mesmo que não seja para fazer uma grande obra de arte, né? Com certeza, né? Curtir a natureza, fazer rapel. Eu amo fazer rapel, doutor. Se eu Dá te uma contar, adrenalina, depois você fica calma, calma, calma. eu faço natação, por incrível que pareça, às 9 horas da noite, mas eu faço 3 vezes por semana, porque não adianta eu pedir para os pacientes e eu mesmo não fazer, né? Sim, isso é verdade. Eu faço taekwondo, né, por incrível que pareça, mas isso também me ajudou bastante a cuidar do corpo, principalmente. Aquilo que nós estávamos falando, né, às vezes, do consumismo que a gente tem das coisas, se consumindo, às vezes a gente esquece um pouco do nosso corpo. E às vezes a gente precisa se disciplinar também para se cuidar. E o taekwondo me ajudou nisso. Doutor, só diferencie brevemente só o que é crise de ansiedade e transtorno de pânico. Transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. Brevemente, doutor, por favor. O pânico é assim, é uma fobia assim importante de uma situação específica. A ansiedade é uma coisa mais insidiosa, ela vai acontecendo. Então, tem pessoas que têm um pânico de entrar num elevador, por exemplo. Elas não conseguem entrar dentro daquele elevador e se elas se deparam daquela situação, elas bloqueiam. E quando que eu posso saber se a minha ansiedade, né, de quem está nos assistindo, é normal ou é doença? Quando começa a afetar o teu desempenho nas suas atividades do dia a dia. Então, seria trabalho, poderíamos dizer relacionamentos pessoais, interpessoais? Com certeza, com certeza. Entenderam? E isso é um novo padrão mesmo de detectar o que é doença e o que não é doença. Se isso realmente está afetando a tua vida, busca ajuda, vai, tá bom? Agora nós precisamos encerrar. E vocês viram que a gente deu muitas pistas, eu já falei que eu amo a Ilha do Mel, mas tem uma coisa que eu amo quando eu estou ansiosa, que é cantar, brincar de cantar. Por sorte ou azar, hoje, a Sil está um pouco rouca e eu vou precisar ajudar no back vocal, que vai ser uma música, inclusive, do José Olímpio, né? Que eu tenho o maior carinho e honra de poder fazer back de uma música de uma pessoa que realmente marcou a minha vida, marcou a vida de muitas pessoas. Antes de me levantar, doutor João Sabag, deixe, por favor, o seu contato. Então, o nosso contato é no 3254-7874, que é o consultório da gente. A gente atende também no Hospital Evangélico e no Hospital Vita do Batel. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter estado conosco. Obrigado. Viu? Jackson, por favor, fale sobre o trabalho de vocês, o CD, o nome dos CDs de vocês e os contatos. Isso, a gente tem 2 trabalhos que a gente fez, um com o Olímpio, que a gente fez para uma congregação de irmãs, as Irmãs Teatinas do Brasil.
Eu trabalhava na escola na época, daí pediram, a gente compôs o hino para a escola e fizemos algumas canções, inclusive gravamos uma música do Olímpio ali também, que é a Maria Jardim do Senhor, que é muito bonita. E o outro trabalho, que daí o Cláudio também fez parte, né, a Silviane, que é sobrinha do Inami, né, que daí a gente fez esse trabalho em homenagem às cidades paranaenses por onde ele passou e fez pesquisa. Daí virou Retratos Musicais, justamente, ele compôs uma música. A primeira que nós cantamos hoje, por exemplo, era homenagem às ilhas que ele visitou. Muito bem. Um agradecimento especial à Contemporânea, que me vestiu. E agora eu peço licença ao Dr. João Sabag, eu vou precisar do seu microfone. Vamos lá, Jackson? Agora que já sei quanto te quero, a vida não carrega mais o gosto de um tempo atrás, antes de você. Quando eu te vejo quase fico sério, e tudo que eu não sei dizer é o que sinto por você, mas não dá pra enganar. E o teu olhar me deixa sem medo, faz transbordar o meu segredo, traz de presente um sol de novembro. Quando lembro, já é primavera assim, e até esqueço que sou prisioneiro quando o sol no teu cabelo brilha assim. Te ver foi mergulhar na claridade de um beijo que me iluminou, me confundiu, me cativou, sem mesmo avisar. De madrugada fujo à realidade, quando eu me vejo com você e não consigo mais fazer de conta que é real. Teu olhar me deixa sem medo, faz transbordar o meu segredo, traz de presente o sol de novembro. Quando lembro, já é primavera assim, e até esqueço que sou prisioneiro quando o sol no teu cabelo. Não dá pra enganar, traz de presente um sol de novembro. Quando lembro, já é primavera assim, e até esqueço que sou prisioneiro quando o sol no teu cabelo brilha assim. Brilha assim, brilha assim.